eu tava, e você tem que admitir quando tá, porra, eu era o cara do momento. Aula personal só se falava de mim, entendeu? Todo lugar, tô em todo lugar, pô. E continuo também, não vou ficar falando que eu não tô, porque eu tô. Entendeu? Mas naquela época lá, eu não respirava, chegava na academia, às vezes tava molhado da chuva de moto, trocava roupa, dava aula, a Carla me dava a toalha, vestia a roupa, ia pra aula. Eu dormia 2 horas da manhã, de tanto aluno. Ganhava dinheiro pra caramba. Entendeu? Não que eu não ganho hoje bem, mas eu ganhava dinheiro pra caramba. E talvez por isso, um pouco do meu ego, eu não queria dividir essa atenção com ninguém. Porque não tinha como tu abraçar o não, mundo sozinho. eu poderia dizer pra você que foi, não é porque eu não queria indicar ninguém, só não. Houveram 2 pontos. Sim. O meu ego na época e também essa preocupação. Eu tive essa preocupação. Mas na época eu não posso dizer que a preocupação era maior do que meu ego. Meu ego era maior do que a preocupação. Mas essa preocupação veio quando. E não foi nem por mim. A Carla que falou: não dá pra você ficar fazendo mais sozinha. Aí eu sentei, conversei, a gente conversou. E eu falei: peraí, então eu vou treinar um bom aqui pra ele começar a dar aula personal. E aí ele me. Porque assim, eu não tinha mais. Eu não tinha mais onde colocar aluno. Eu não tinha. Você vê naquela época. Já tinha um estúdio, não? Eu já tinha um pequeno espaço. Cara, eu vou falar pra você, eu tinha um espaço que é a metade do que eu tenho hoje. E eu tinha mais aluno dentro desse espaço do que o que eu tinha hoje. Hoje não pode mais, né, fazer isso. Mas eu tinha. Mas na época eu comecei a indicar um. Mas porque eu falei, não, eu posso ajudar essa pessoa. Porque eu deixei de dar. Eu falei, não, se eu cheguei aqui, eu vou ensinar direito. Então eu falava, ó, pelo amor de Deus, mano. Não faz merda, não, porque, porra, vai estragar tudo que eu sofri até agora pra construir. E aí, quando essa pessoa ia pra aula, pedia pra cara, liga pro cliente e pergunta como foi a aula, se ele gostou, se tem que melhorar alguma coisa. Não a minha, viu? A minha também, mas a dos professores, que eu não comecei a ter outros professores. Eu falava depois, no final da aula, a Carla ligava e falava, como é que foi a aula? Você gostou da aula? E a gente vai pegando feedback, vai aprendendo. Porque você já não começa sabendo tudo. Uma coisa é você sozinho, outra coisa é quando você começa a colocar pessoas pra fazer pra você. Digo pra você, deixando claro aqui, pra quem não sabe, todos os meus professores na academia recebem pra dar aula. Ninguém treina, ninguém dá aula em troca de treino. Recebe e não recebe mal, tá? Entendeu? Porque se eu quero pra mim, se eu tô falando aqui num podcast que fica gravado pro mundo todo, que eu quero o melhor pra mim e eu quero o melhor pra eles, não tem como eu colocar ele pra dar aula de graça, sendo que ele também precisa. Sim. Se a turma tá ali tá me pagando, uma porcentagem daquilo tem que ir pra ele. Às vezes não é uma fortuna, mas é um dinheiro que dá pra ele se agilizar ali. E é uma vitrine pra ele. É uma vitrine pra ele. Dar aula ali até pra ele No conseguir... estúdio. Não, ali, ó, por exemplo, tá ali. Às vezes a aluna tá ali, mas tem uma prima. É o que eu falo, cara. Isso daí é cansativo. Eu bato tanto na tecla dos meus professores isso. O estúdio hoje, Number One, ele é... Porque o nome não era Number One, tá? Era outro nome. Eu coloquei o nome Number One, nós decidimos, eu sentei, e a cara sentamos e falei, se a gente quiser expandir esse nome 098, que na época era 098, antes até do CrossFit, ele não vai servir em todo lugar. Então eu precisava de um nome que comercialmente ele pudesse estar em qualquer lugar. Aqui em Minas Gerais, em São Paulo... também Rio, tem aqui em São Luís tem muita empresa de vários segmentos com 098. Sim. Então, mas na época não tinha. Sim. Na época não tinha. Então eu falei, não, a gente precisa mudar. Porque se a gente começa a investir em vestimenta, essa vestimenta serve para São Paulo, serve para Minas Gerais, serve para o Pará, serve para qualquer lugar. Então esse é um detalhezinho que eu voltei. Mas, com relação a continuando nas aulas, eu não queria, eu tinha um medo de as pessoas estragarem tudo que eu tinha feito, sabe? Sim. Eu trabalhava, até hoje, mas eu trabalhava muito, cara. Muito. Pra você ter uma ideia, Gabriel, naquela época aqui em São Luís, quando chove, muito chove. Eu ia dar aula personal de moto, voltava com a capa, a Carla tava do lado de fora, eu trocava a capa, me enxugava, trocava de roupa, dava aula, saía de novo, voltava. Então imagina, por um descuido de outra pessoa, porque é outra pessoa, mas a responsabilidade é minha, porque o nome disso é meu. Até hoje meus professores dão aula fora. Mas ele, por exemplo, aqui o cliente, vou dar um exemplo pra você como funciona, tá? Quem quiser copiar aí, fica à vontade, porque no mundo tudo se copia. O cliente fala com o professor, ele entra em contato direto comigo, ou entra em contato direto com o estúdio. Esse cliente ele vai passar pela Carla primeiro, a Carla vai passar todas as informações, vai pegar todos os dados dele, passar como funciona os valores, horários, tudo, questões de reposições, tudo. Aí depois, não importa se ele falou com o professor, sim, tá? Sim. O professor tem que passar. O canal de comunicação é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. Sim. Então, assim, passou pela Carla, a Carla vai filtrar aquilo ali. Qual o horário que esse cliente precisa? Se o horário precisa do cliente X, beleza. A Carla vai ver qual dos nossos professores, que a gente tem 6, tá apto a esse horário. Ah, mas o cliente falou comigo. Ele falou com você, mas você não tem horário. Então, primeira coisa, ou tá junto ou tá contra. O cliente vai ficar na minha equipe. Ele não importa com qual professor ele vai ficar na minha equipe, entendeu? Sim. Eu não vou deixar nunca um cliente escapar da minha equipe.
Se o Bruno não tiver horário, o Jax tá com horário livre, vai pro Jax. Se o Jax não tiver, vai pro outro. Se o outro não tiver, vai pro outro. A gente só não pode deixar esse cliente embora. Entendeu? Então não existe. E a gente se dá muito bem com isso. Os professores se dão muito bem com isso. Porque ele sabe que ele não tem aquele horário já, mas ele já vem felizão. Olha, esse cliente aqui eu sei que não dá pra mim, mas vê se dá pro Jackson, vê se dá pro André, vê se dá pro Bruno, esse aluno, vê se dá pro Elton. Então, eles entenderam muito bem isso. Não existe esse ego. Ah, mas o cliente falou comigo na rua, como é que vai passar pra outra pessoa? Sim. Não é pra outra pessoa, é pro seu companheiro de treino. Entendeu? Você não tem um horário. É preferível, então, que o cliente vá embora. Do que ele continue dentro que ele continue dentro da equipe. E ele traga um primo, um irmão, um filho, que não, talvez já não dê pro horário do Bruno, mas dê pra você em outro horário. Sim. Entendeu? Então a gente tem isso. A gente tem esse filtro lá. E eu gosto de deixar isso claro, porque às vezes a pessoa olha e fala, ah, mas, pô, o pessoal ganha dinheiro, não dá nada. Não, os professores ganham. Ganham. Personal deles. A gente tira uma porcentagem mínima. Mínima deles. Tá? Mínima. Eu vou falar pra você que os meus personagens hoje ganham mais do que gente formada. Tá? Porque trabalha direito. E mesmo assim eu tenho que estar chamando atenção toda hora. E muitas vezes eu apareço nas aulas personais. Pra ver como é que tá a aula personal. A ideia é pra manter um padrão sim, entre todos eles. Todos eles. Tipo assim, claro, cada um tem um não, jeito, mas sim. Só que existe não, olha só, já saíram personagens da minha equipe. Porque é o seguinte, a gente tem essa regra. O cliente chegou em você, ele vai até a Carla vai ver tudo isso, depois volta pra você. Tiveram personagens, professores da minha equipe, que estavam fazendo tudo ao contrário. O cliente chegava, ele não falava, já estava com o cliente. Logo, já fechava com o cliente. Mas, primeira coisa, os atletas não recebem dinheiro. Não recebem. Ele não vai lá e o cliente paga na mão dele. Ele vai para transferir banco. Até porque como comprovação. Entendeu? Até porque eu não tiro nada. Mas se o cliente falar depois, a Carla vai lá e manda mensagem pro cliente, o seu vencimento chegou. Aí o cliente fala, mas eu já paguei. Mas como você já pagou? Se eu não tô sabendo que já pagou. Então ele não pagou. Entendeu? Agora se ele pagou e o professor não me disse que ele pagou, alguma coisa tá errada. Isso não é pra mim, é pro próprio professor. Assim, quando eu comecei a dar aula, eu tinha que cobrar, dar aula no estúdio e varrer a academia, fazer tudo. Hoje não, eles só dão aula. Sim. Cara, você sabe, não tem coisa pior do que ter que cobrar alguém. Porra, você fica assim, porra, o cliente atrasou ali. Às vezes o cliente vence na dele na sexta-feira, você tá contando com aquele dinheiro, ele vai te pagar na terça. Segunda, terça, sim. Aí você fala, aí você não... Como é que você vai chegar pro cliente, porra, venceu. É hoje. Tal, e aí, que tal? Põe direto no Instagram, sim, olha, hoje é dia de me pagar quem me deve, hein? É complicado. Sim. Já você tem um sistema, não. Porque a Carla tem no sistema... Já avisa quanto é a Carla tem um sistema. Bateu a data, venceu hoje. Ah, mas E outra coisa, a gente tem também um sistema de como o cliente vai repor aulas. Tudo isso. Obviamente que eu não vou falar tudo. Estudem. Sim. Entendeu? Então a gente tem isso daí. Mas daí é porque não é pra nós, porque a gente não tira dinheiro dos professores. Eu vou te dizer que se um professor meu, e a gente fecha um personal dele de R$600, eu tiro 50. Esse 50 não paga nem o custo do sistema, tá? Que a gente tem pra poder cuidar disso daí. Entendeu? E fora o tempo que a Carla destina só cuidando disso. Sendo que ela também dá aula. Aí a gente tem alguns problemas às vezes de quando. Só que a Carla é formada em Direito também. Então assim, sempre aparece, você sabe disso. Sim. Sempre aparece aquele cliente que... Ah, mas é... Ainda mais se ele estiver no primeiro período de Direito, tá, gente? Vocês são demais. Aí é complicado. Então, tem essa parte legal, porque por mais que muita gente não saiba, a Carla é formada em Direito. Entendeu? E ela tá especializando bastante nesse negócio de direito ao consumidor e tal. Porque todo mundo acha que tem razão. Eu acredito sim que o cliente tem razão. Mas ele só vai ter razão sempre se você estiver errado. Sempre. O cliente nem sempre tem razão. Entendeu? Se você deixar muitas vezes, eu falo pra você, eu tenho ali um horário, eu tenho meu tempo, que tem que ser respeitado. Eu não me atraso em aula. Pergunta pra qualquer cliente meu. Eu não me atraso em aula. Agora, se eu tenho uma turma com 20 pessoas e eu permito que toda aula um aluno chegue 20 minutos atrasado. Toda aula. Porque eu não quero que aquele cliente fique chateado. Sim. Eu não vou chatear ele, vou chatear os outros 19. Porque ele não tem compromisso com o horário dele. Entendeu? Eu não posso. Mas aí, se você for ver, o cara vai falar, aí sai, pô, Ricardo, estude lá. Sim, não, ele não vai entender que se eu tenho uma turma com 20 pessoas e todo mundo chega no horário, porque uma coisa é uma vez ou outra. Um acontecimento. A gente sabe, aqui em São Luís tem muito retorno. Bateu em parou tudo. Mas, vou me atrasar, porque... Então, tudo isso é muito complicado. Teve gente aqui já que me mandou mensagem perguntando como é que é com o professor, como é que eu faço para dar aula de estúdio, eu falo tudo. Tá sério que depois o cara faz um seminário de 3 horas, ele já se denomina cru já. Cru, treinador, mestre. O cara tá te pedindo informação um mês atrás. Ele faz um seminário de 3 horas no outro mês, ele já é mais professor que você. Porque ele acredita que naquele seminário de 3 horas, ele sabe mais do que você. Sim. Entendeu? Mas que eu falo, isso é um business. É um negócio.
Entendeu? Porque eu falo, todo atleta tem que saber vender tua imagem. Todo atleta tem que saber vender tua imagem. Então, assim, a gente tem todo um cuidado com o cliente. Todos os professores da academia têm curso de primeiros socorros. Todos. E não é opcional. Ah, não vou fazer. Não é opcional. Você vai fazer. Entendeu? Ah, mas eu já fiz há 2 anos atrás. Vai fazer de novo. Entendeu? Vai fazer de novo. Porque se um cliente passa mal dentro da academia e eu tenho o curso, mas eu não estou lá. Sim. Se eu não estou lá, a Carla não está lá. O Jacques está lá. Se o Jacques estiver, o Otto está lá. No mínimo básico. O que a gente tem, são coisas que a gente tem mais frequente, gente. Dentro da academia acontece o quê? Machucar punho, torção de pé, às vezes você usa um step, caiu errado, torção de pé. É o mínimo. Ajudar a ajustar uma tala ali, fazer uma coisa básica. Se acontecer, graças a Deus, não aconteceu, do cliente ter alguma coisa e tal, você saber como proceder. Então, todos os profissionais da minha equipe têm que ter.